Do primeiro Pedro tinha quem gostasse dele, mas tinham muitos momentos em que o ciúme devorava aquela gente. Assim é também no teu caso, meu filho Pedro. Quando Jesus escolheu São Pedro, muitos gostavam dele, o seguiam. Mas muitos, por ciúme, tinham raiva dele, tinham ódio dele. Com certeza xingavam ele também. Tem mensagem que fala para o pai, Jesus fala para o pai: meu filho, se tu soubesse quantos eles nome feio chamam para ti, é o ciúme, infelizmente. Desde o começo, o diabo com ciúme da Nossa Senhora, com ciúme do menino Jesus, e no final, com ciúme de quem Deus escolhe. Mas por que Deus escolhe? Porque a hora está chegando e precisava de um líder para guiar o pequeno rebanho. Hoje o mundo está muito disperso, Roma foi tomada, as pessoas estão perdendo a fé, porque os padres mesmo, a maioria estão tirando a fé do povo, não dando respeito para Jesus sacramentado, tiram a fé do povo, e daí eles mudam de religião, viram ateus. Então Jesus precisava de uma pessoa que pudesse confiar, passar essas mensagens para chamar a atenção do povo. As horas já estão chegando. Meu filho Pedro, és a pessoa indicada daqui por diante. Sê firme no teu trabalho. Já tens a minha assinatura. Teu nome já não é mais o mesmo. Como mudei o de Cefas e Saulo, posso mudar o teu também, de Bento para Pedro. É Deus, o mesmo Deus. Esse cargo é de suma importância, não é como escolher um vereador, um prefeito, um presidente, e sim um homem enviado por Deus. Hoje ainda o pai falou ali no púlpito, né? Gente, esse serviço é muito sério. Tem gente que está brincando, está xingando, está desprezando. O pai falou ali: se vocês soubessem quem é Deus, os cortejos que são feitos diante dele, esse nosso dobrar os joelhos não é nada. Deus merece muito mais. E nem isso vocês querem fazer mais, ensinar mais o povo. E ainda se acham dignos de xingar quem Deus escolhe, se achar melhor. Somos todos iguais perante Deus. Mas tem pessoa que é especial para Deus, porque é obediente, é humilde. E esse era o profeta. Uma pessoa simples, não teve estudo, mas era obediente, temente a Deus. Por isso foi escolhido. Correto virá só a mim. As estradas darão passagem para cuidares de minhas ovelhas. Elas são poucas, mas precisam de um líder. Depois de João Paulo II. Jesus falava já nas mensagens, João Paulo II é o último de Roma, escolhido pelo Espírito Santo. E muita gente duvidou, até os próprios parentes. Aí quando aquele que assumiu renunciou, teve um primo nosso que falou: bem que o tio Bento avisou, né? Mas mesmo assim, mesmo vendo, não obedecem às mensagens, não seguem o que Jesus pede. Aquele que veio depois de João Paulo II renunciou, olhou para trás, largou a cruz, porque não era escolhido por Deus. Aí veio outro, colocou uma deusa pagã no terreno do Vaticano. E aquelas pessoas que se dizem católicos, mas são cegos, fizeram o que não viram. Um pecado grande contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Só a Ele adorarás e prestarás culto. E aquele Bergoglio colocou lá uma Pachamama no terreno do Vaticano. Teve um católico que se revoltou, jogou no rio, e ele pediu desculpa, mandou ajuntar de volta. E agora esse leão, que vem diminuindo a Nossa Senhora, dizendo que ela não é corredentora. Aí quando Jesus escolhe um homem simples, se revoltam, xingam. Vocês podem bater perna,
pode cuspir para cima, não adianta. Quando Deus escolhe, quando Deus fala, se cumpre. Ele falou nessa mensagem. Essa escolha é minha. Pedro, o primeiro, também fui eu que escolhi pessoalmente, e tu, o segundo Pedro, também. As estradas darão passagem para cuidares de minhas ovelhas. Elas são poucas, mas precisam de um líder, depois de João Paulo II. Depois de João Paulo II, já em 2005, Jesus falou, teu nome vai ser Pedro agora. Aceita esse cargo, é só cuidar. Ele falou aqui, ó, agora é só cuidar. O objetivo é esse, só cuidar e nada mais. Porque as horas estão chegando. Ah, mas eu não aceito, vai ter uma pessoa ainda escolhida por Deus, não é possível, um homem simples desse. Dia 13 de junho de 1995, Jesus já falou, inveja de alguns padres e bispos. Dia 31 de janeiro de 1996, os teólogos não admitem que falas comigo. Dia 7 de junho de 1996, as tuas obras terão que ser conhecidas mundialmente. E no dia 31 de dezembro de 1996, haverá uma mudança dentro da igreja. Teve um padre que um dia foi lá falar com o pai, lá no Rincão. Me prova que tu é Pedro, me prova que tu é Pedro II. Pai, está aqui o livro. O que eu vou fazer? Eu vou voar? Está aqui o livro, está tudo escrito. Essa mensagem, haverá uma mudança dentro da igreja. 1996. Quem teria coragem de escrever o que ele escreveu? Por tudo isso que vai acontecer, os que já estão no livro da vida livres estarão da troca do novo catecismo. Doutrina esta que vai dar toda a liberdade do homem se unir com o outro e a mulher com outra. Bento, filhinho amado, a anarquia já começou, só que ainda não foi anunciada, mas próximo está desta vergonha. Os que irão permitir ficarão fora da ordem divina. Isso apenas vai ter que surgir para que se cumpra o que já foi escrito, tanto no Velho Testamento como no Novo. O meu santo filho deixará os castigos virem sobre a terra, onde a proteção terão só os escolhidos. Isso também é cumprimento do Evangelho. Os que seguirem a esse que vai mudar a doutrina não terão a mesma proteção. O pai pergunta, minha querida mãe, como ficará a nossa vida dentro da igreja se não admitimos essa mudança? Filhinhos, vocês nada têm a pagar por um erro daquele que não faz o que Deus nos pede através dos 10 mandamentos. Quando o povo dele, no tempo antigo, até Jesus nascer, também se reunia em suas casas e o Espírito Santo os confortava, até que Jesus deu a vida por eles. Agora, porém, vai ser diferente. Tudo que não presta vai ser eliminado desta terra. E já está começando com a temperatura abaixo de 0, levando muitos até a morte, e do outro lado o calor insuportável. Aos poucos os castigos irão chegar, e quem foge dos erros que os homens vêm cometendo será como Noé, que nada sofreu dentro de sua arca. Assim será para todos os escolhidos. Essa mensagem de 1996. Agora muitos foram excomungados da igreja por manterem a tradição. E eu vi uma entrevista de um sacerdote falando, não aceitamos essa excomunhão, vamos continuar como somos e rezamos todo dia por aquele que está em Roma. Nem apanhando, nem excomungando. Por quê? Porque não querem aceitar os planos de Deus. Aqui no Brasil, essas mensagens foram espalhadas pelo Brasil inteiro. Olha, eu não sei se existe um sacerdote aqui no Brasil que já não ouviu falar de Pedro II, de Bento da Conceição. Mas o orgulho é tão grande que prefere ficar rezando por alguém que o excomungou, para não dar o braço a torcer e aceitar que Deus já tinha falado. O último de Roma seria João Paulo II. Vão continuar rezando por aquela pessoa que o excomungou, para não admitir que Deus pode escolher quem Ele quer e que o fim chegou, deu, acabou. Querem aceitar
aceitem. Não vão sofrer as consequências. Já com a excomunhão, depois os castigos que vão vir, calor insuportável de um lado, frio do outro, chuva, terremoto, tufão, apostasia dentro da igreja. O que o profeta escreveu de errado nessa mensagem? O que não se cumpriu nessas mensagens? Aqui Jesus falava: vão dar direito a homem com homem, mulher com mulher, o maior pecado da face da terra. Eles já estão abençoando essas pessoas que vivem no pior pecado da face da terra. Padres tradicionalistas foram excomungados e mesmo assim continuam rezando todos os dias na missa por aqueles. O pior cego é aquele que não quer ver. E não adianta ficar xingando. Tem gente que está xingando a gente na internet. Tudo que você fizer para o outro, você vai receber em dobro. Tudo que a gente fizer, a gente vai ter que pagar aqui, senão na outra vida. Todas as palavras que a gente pronunciar serão contadas, colocadas na balança. Olhe quem vocês estão xingando. Um homem que só fez o bem, só escreveu a verdade, doa quem doer. Vocês estão errados, sacerdotes. É por isso que vocês não aceitam esse profeta, porque ele puxa a orelha. Porque ele pisa no calo. É mais fácil aceitar aquele que excomunga, mas não chama atenção. Deixa vocês fazerem o que vocês querem. Show, missa com palhaço, mulheres em cima do altar, dando a comunhão, falando, até pastor protestante fala na igreja católica hoje em dia. Isso tudo vocês aceitam. Aí um homem que fala a verdade, não. Esse é um louco. Assim também falaram de São João Batista. Esse é um louco, veio lá do meio do mato, comendo mel e gafanhoto. Jesus era Beelzebu na boca de vocês? Quem são essas pessoas que xingaram ele de Beelzebu agora? São demônios no inferno. Porque pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Olhe quem vocês estão xingando. Jogando essas mensagens no fogo, rasgando, pisando em cima, é um pecado contra o Espírito Santo. Porque todas essas mensagens foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Quem, com a terceira série primária, ia escrever em 1995, o que está acontecendo hoje, haverá uma mudança dentro da igreja? Vão apoiar homem com homem, mulher com mulher? Depois de João Paulo II, não vai ter mais escolhido por Deus? Ah, mas aquele lá era bonzinho, renunciou. Olhou para trás, abandonou a cruz. Quem olhar para trás não é digno de mim. E o que veio depois, adorou uma deusa pagã, colocou lá no terreno do Vaticano. Um monte de índio lá fazendo ritual pagão. E esse leão agora falando mal de Nossa Senhora, tudo isso vocês aceitam? Orgulhosos, teimosos. O primeiro pecado foi do orgulho e vai ser até o último dia. Satanás não quis obedecer. Não quis aceitar o que Deus escolheu. Nossa Senhora, uma mulher humilde. E por isso foi para o inferno. E aqueles que o seguiram foram juntos para o inferno. Eram tudo anjo. Foi tudo para o inferno, era tudo diabo. Assim também agora. Seja padre, seja bispo, seja papa, sei lá quem for. Se não obedecer os mandamentos de Deus, o primeiro mandamento, só a Deus adorarás. Nem esse vocês não fazem mais. Vão virar demônio também. E aqueles que o seguirem vão virar também, como aqueles anjos que caíram atrás de Satanás. Eram anjos e viraram diabos, porque não quiseram obedecer a Deus. Deus é tão simples, tão bom, que não nos deixou órfãos.
Depois de João Paulo II, a igreja virou uma bagunça. Anarquia, Nossa Senhora falou naquela mensagem. A anarquia vai começar. E vocês preferem ficar no meio deles, mesmo sendo excomungados, rezando por eles, para não dar o braço a torcer. Orgulhosos, teimosos. Deus é bom e muito paciente, mas a sua misericórdia está se esgotando. Está chegando o tempo final. Nossa Senhora falou naquela mensagem, vai começar a cair castigos que nunca foram vistos. Frio demais de um lado, calor insuportável do outro. O mar tomará as casas, a terra vai tremer. Para ver se vocês acordam, para ver se vocês descem desse pedestal. Quem somos nós para duvidar de Deus? Para desafiar a Deus? Vocês estão desafiando a Deus. Ele escolheu uma pessoa simples para guiar o pequeno rebanho. Porque Roma foi tomada, queira aceitar ou não. É um grande compromisso que tenho, Senhor, daqui por diante, de ser um líder diante de teus filhos. Ajuda-me a guiá-los, para não vir a se perder nenhum deles, Santo Mestre. O pai só pedia ajuda para Deus. Me ajuda. Eu também não sei o que fazer. E Jesus falou, não precisa ter medo. Os santos todos falaram na mensagem. Estamos junto contigo. E agora, com certeza, estão junto com nós. Com os filhos que ficaram para segurar a obra, agora que o profeta foi para o céu. Pode xingar à vontade. Estamos passando por apertos na família, provação, que só Deus sabe que a gente passa durante a semana. Mas a gente sabe que quanto mais a gente dá com a cara com o diabo, é porque a gente está indo contra ele. Se tivesse um mar de rosa, é porque a gente não estava fazendo certo. Mas quanto mais vocês xingarem, quanto mais provações vierem para a família, mais força a gente vai tendo nesse trabalho de evangelização. Mais certeza vamos tendo de que estamos certos. Essa semana o Luca ainda não mostrou, uns 5 sacerdotes me xingando. Xinga à vontade. Enquanto vocês estão xingando, a gente está certo. Porque aquele que o mundo aplaude não faz a vontade de Deus. A gente está vendo o que o mundo está aplaudindo. São padres pedófilos. São padres modernos, com calça apertada, chapéu de couro. São papas apóstatas que blasfemam contra os mandamentos de Deus. Um renuncia, o outro adora outro Deus, outro menospreza Nossa Senhora. Esses o mundo aplaude. Excomunga os tradicionalistas. E mesmo assim, vão continuar rezando por eles? A escolha é sua. Deus já fez a escolha dele. Agora você vai escolher quem você vai seguir. Aqueles que não obedecem a Deus ou aquele que fez toda a vontade de Deus e deixou escrito como prova, como testamento. Está tudo aqui. É só pegar e ler. Zeca. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.